Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicados na vida dos irmãos a cada dia, amém? Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos aqui, uma honra muito grande. Eu acreditava que era por opção, mas já vi que é por falta de opção de estar aqui com vocês. Mas no meio de amigos a gente aceita tudo, né? Graças a Deus que a gente tem essa graça de poder estar em vários lugares, e onde a gente vai a gente encontra amigos. Semana passada eu estava em Barra de Santa Rosa, nunca fui lá, mas cheguei lá, me encontrei no meio de amigos. Ontem a gente estava lá em Nazareno, na igreja do pastor Gerson, e vai começar o negócio, a gente conversando, que encontra amigos. E aqui também eu creio que estou no meio de amigos, e nós estamos muito felizes, né, de estar comemorando com vocês. Mas essa data, 9 anos, não é pouca coisa. Eu acho que já há uns 3 anos que eu tenho participado dessas festas de vocês, e eu fico feliz por isso. Fico feliz porque nós temos que entender, como Paulo falou, que nós estamos aqui não para cumprir a nossa missão, mas para cumprir a missão de Deus, né? A Missio Dei que é dele, o projeto que é dele, a obra que é dele. Ele é responsável por tudo e nos deu o grande privilégio de nos tornarmos cooperadores dele. Então a gente tem que ajudar naquilo que ele coloca para a gente fazer e se sentir honrado com isso. Entender que nós estamos em um mundo diferente. Hoje de manhã eu estava comentando sobre isso lá na igreja, e a gente tem que ter muito discernimento para viver nesses mundos, porque a gente vive no mundo dos negócios, a gente vive no mundo secular, no mundo corporativo, onde a gente tem uma visão, tem um conceito, uma forma de pensar, e às vezes nós migramos assim, que a gente fica nesses portais, né, saindo de um lado para o outro, entrando de um mundo para o outro, e quando a gente está no mundo de Deus, no reino de Deus, a gente às vezes quer pensar e agir da mesma maneira, e não é assim, é totalmente diferente, totalmente diferente. E esse desafio não é só nosso, Jesus passou por isso no seu ministério, quando ele estava aqui também lidando com pessoas. Ele foi confrontado algumas vezes a agir no mundo de Deus, no reino de Deus, como se fosse no mundo secular, através de suborno, através de barganha, tudo ele teve, mas ele sempre fez questão de colocar as coisas no seu devido lugar, esclarecendo que ele estava em um outro reino, e nós deveríamos também fazer a mesma coisa. Por isso que o pensamento é diferente. Quando você dirige uma empresa, quando você está dirigindo uma organização aqui no mundo dos negócios, no mundo corporativo, o seu pensamento é outro, o seu objetivo é outro. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. A gente, quando está no mundo corporativo, no mundo de negócios, a gente pensa em estratégias para ganhar. O que é que eu posso fazer para ganhar? No reino de Deus, a gente pensa o que é que pode fazer para perder. Não é assim? Porque é dessa maneira. Jesus, quando foi confrontado com a mãe de João e Tiago, pedindo para que ele desse um jeitinho, para que ele ficasse logo, que os meninos dela ficassem numa posição de destaque no reino de Deus, como acontece no reino secular, ele disse: vocês não estão entendendo nada. Aqui não é assim que funciona. Aqui não é por indicação, como Paulo falou. Aqui não é por carteirada. Quem resolve isso aqui, quem manda aqui é Deus. Mas tem um negócio que eu posso fazer por vocês. Vocês podem beber o meu cálice e serem batizados comigo. Se quiserem, podem beber o meu cálice do sofrimento e podem ser batizados pelo sangue, como eu serei. Topam isso? E os meninos disseram: eu topo. Vocês podem fazer isso? Eles disseram: podemos. E é muito fácil a gente concordar com as coisas. E alguns dias depois, Jesus foi levado ao martírio. Chegou o dia de tomar o cálice do sofrimento e ser batizado com sangue. E tanto Tiago como João, como todos os outros 10, fugiram. Não estavam prontos para beber o cálice e para serem batizados. É assim, porque a gente pensa que no reino de Deus as coisas são diferentes. Jesus ainda disse para aquela mulher: eu vou explicar para vocês. Eu posso garantir para vocês o cálice e o batismo,
Mas esse negócio de sentar do lado direito, do lado esquerdo, isso aí não é comigo. Eu garanto para vocês a parte difícil, o privilégio não está no pacote. Então é isso que é o reino de Deus, encarar uma missão que Deus coloca para a gente, irmãos, não é para ter privilégio nessa terra, porque servir a Deus é servir as pessoas, servir a Deus é se submeter à vontade dEle para servir as pessoas. Ser importante no mundo dos negócios é estar sentado nos lugares mais altos, nas cadeiras centrais, nos pontos de destaque, onde tem mais privilégios. Tudo bem, não é erro, é a regra daquele mundo, mas no reino de Deus, ser importante é lavar os pés dos irmãos, é servir uns aos outros. Quer ser o maior, sirva. Quer ser o primeiro, vá para o fim da fila. Foi isso que Jesus nos ensinou. E como ele não era um teórico, um teólogo, e ele diz assim, porque eu, que sou o filho do homem, né, eu vim à terra, não para ser servido, mas para servir. Então esse é o papel da igreja, esse é o pensamento da igreja, é assim que as coisas funcionam. E quando Paulo estava falando, eu lembrei, vou ler aqui com vocês, 1 Coríntios, que Paulo falou, porque Paulo para mim eu considero um dos homens mais relevantes, né, da Bíblia, assim, pelo que ele passou, só para você entender um pouquinho da cultura do reino de Deus, para depois a gente entrar no assunto. Paulo foi um cara que trouxe a revelação da graça. Muita gente conheceu o Evangelho através da vida dele, através do que ele ensinou. E a gente, quando está pensando na vida secular, e a gente traz isso para cá, a gente quer colocar meta, a gente quer colocar objetivo, a gente quer fazer contabilidade, a gente quer alimentar gráficos, a gente quer garantir estatísticas, a gente quer garantir resultados. Aí eu vou ler um trechozinho que Paulo falou aqui aos irmãos da igreja de Corinto, quando ele estava falando a respeito de divisão, que era um de Pedro, um de Paulo, um de Apolo. Ele disse, o que está acontecendo na cabeça de vocês? Isso aqui não é mundo de negócios. A gente está aqui para ver quem bateu meta e quem perdeu meta. Ele disse assim, acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foi o Paulo crucificado? Foi o pastor Paulo crucificado? Foi eu? Não, irmãos. Então o negócio não é nosso. A obra não é nossa. A obra de quem é? De Deus. Ele disse, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Os 200, os 100, quem foi batizado aqui? Eu te batizo em nome de quê? Do pastor da igreja? Não, irmão. Então ele falou isso. Aí veja o que é a visão de um homem que está no mundo de Deus, no reino de Deus. Ele diz assim, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Faz sentido isso? Faz sentido isso no mundo onde a gente vê pessoas fazendo esforço para terem seguidores, para angariar discípulos, para dizer este é o meu grupo, para dizer este é o meu rebanho, para dizer esta é a minha ovelha, e bater no peito e dizer esta é a minha igreja. Então Paulo, um homem que certamente influenciou a vida de muita gente, ele disse, eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, 2, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Paulo disse que batizou 2, depois ele se lembrou, ele disse assim, ei, peraí, eu batizei também os da casa de Estéfanas, além desses eu não lembro se batizei alguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então isso é o reino de Deus, é assim que funciona o reino de Deus. De repente a gente começa a estabelecer cotas, estabelecer metas, estabelecer um alvo de tantas vidas, 30 vidas, 50 vidas, e de repente não acontece. De repente a gente faz um esforço grande, como ele mesmo falou, olha, um vem e planta semente, outro vem e rega, está aí ensinando, fazendo aquela coisa toda, mas ele disse que também vem outro que nem plantou e nem regou e vai fazer o quê? E vai colher. Aí você vai dizer, isso é injusto. Injusto para quem?
Injusto para quem tem um negócio como se fosse seu, mas para quem é colaborador de um processo não é injusto, é um privilégio. Amém? Então realmente tem uns que vêm, que abrem lá, que planta a igreja, que começa o trabalho, que discipula 1, 2, 3, 4, 5, vem outros que ficam lá dando suporte, orientando, ensinando, discipulando. Aí por algum motivo, quando está tudo bonitinho, vem alguém lá e chega, e foi enviado por Deus também, e vai colher o fruto que foi plantado por outros. Por quê? Porque ele vai colher também não é para ele comer, ele vai colher para alimentar. Então esse é o processo, isso é o reino de Deus. Então a gente tem que realmente descansar e entender o que é que Deus tem para a nossa vida, qual é a parte que Ele nos confiou dentro desse processo, dentro desse organismo vivo que é a igreja de Jesus Cristo, uma igreja que eu acredito plenamente que é vitoriosa, que é vencedora, que está salva, que não tem nenhuma cultura, que não tem nenhum governo, que não tem nenhuma lei, que não tem nenhuma perseguição, porque até hoje, nesses 2.000 anos, nenhuma perseguição prevaleceu contra a igreja do Senhor. Quanto mais perseguida, quanto mais vão em cima dela, quanto mais tentam acabar, mais ela cresce. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo, a dele, está fundamentada na palavra dele. Ele disse: a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão. Amém? Imagine as portas do Congresso, imagine as portas das leis, da Constituição, nada, irmãos, vai prevalecer contra essa igreja. E bem-aventurado é aquele que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, vocês estão de parabéns por estarem nessa caminhada, seguindo juntos, e sempre é bom fazer essas conferências para a gente voltar à visão, para conferir se a gente está andando no caminho certo, para conferir se estamos com as motivações certas, se a gente ainda está no lugar de servo, que quem resolve tudo é Deus, Ele é Senhor dessa obra, e Ele vai se responsabilizar por tudo, e enquanto Ele quiser que a gente esteja aqui, nós estaremos. Amém? Sem se preocupar com aquilo que o mundo tem colocado como objetivo, porque a minha vida secular, aquilo que o mundo tem colocado como carreira para a gente, de repente não funciona aqui. Não é assim? Um dia uma pessoa disse: você podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, está perdendo tempo, está ficando velho. Eu disse: e quem disse que o que Deus tem para mim é para durar 30 anos? Ou 35 anos para me aposentar nesse negócio? Agora não aposenta mais, né? Quem disse? Eu conheço um cara que chegou aqui em 3 anos, resolveu tudo, morreu e foi embora. Em 3 dias ele morreu, foi no inferno, arrancou a igreja, salvou todo mundo e voltou para o céu. 3 dias. Em 3 anos de ministério ele disse: está tudo consumado. Quantos empresários podem dizer isso? Quantos homens de negócio podem dizer isso? Trabalhar 20, 30 anos, o cara depois de 40 anos de trabalho, está só com um canudinho lá na UTI e não quer desistir porque acha que não terminou, que ainda tem coisa para fazer, que ainda está com um sentimento que não conquistou tudo. Mas o meu Cristo, o meu mestre, com 3 anos de trabalho efetivo aqui nessa terra, ele chegou e disse: está tudo consumado. Amém? 3 anos, irmãos. O escritor aos Hebreus disse que o trabalho que ele fez não precisou ser refeito. O sacrifício foi classificado como um sacrifício perfeito. Amém? Um trabalho que não precisa ser refeito. Então, quem fez isso? O meu mestre, em 3 anos. Então, nós temos que buscar de Deus o que Ele quer para a nossa vida. De repente é 5 minutos antes de você morrer. De repente é 10 minutos para falar com alguém. De repente é 1 mês de trabalho para alcançar alguma coisa. Por quê? Porque a obra é de Deus, a missão é dEle. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 17. Como Paulo falou, quando a gente descobre, ou entende, ou tem a consciência que a responsabilidade não é nossa, a gente pode dormir mais descansado, né? Amém? Pode dormir mais descansado. O capítulo 17 do Evangelho de João, para contextualizar os irmãos que
são bem orientados, é o capítulo que fala da oração de Jesus, a oração que ele fez antes de morrer. Foi aquele tempo que ele teve, assim, já sabendo o que iria acontecer, já sabendo que o tempo tinha chegado, que a hora de beber o cálice estava bem nas portas, que a mesa, como nós estamos hoje aqui num culto de ceia, e será celebrado assim, que a mesa estava montada, como nós estamos vendo aqui. A mesa montada, tem o pão, tem o vinho, está tudo pronto, e está todo mundo aqui muito tranquilo. Só que Jesus, quando ele estava vendo essa mesa, ele estava vendo a mesa e ele sabia que o prato principal, o pão que seria servido, seria ele mesmo. Então, é diferente de você, é diferente de mim, que quando estamos olhando aqui, nós sabemos que nós não temos um comprometimento de vida para que essa ceia aconteça. A nossa vida não está comprometida com isso. O nosso bem-estar, a nossa existência, a nossa saúde não está comprometida com essa mesa hoje, não é verdade? Por isso está todo mundo aqui tranquilo, bonito, penteado, chapinha feita, perfumado, porque sabe que vocês vão participar de uma mesa, vão participar de uma ceia, onde vocês não têm um comprometimento de vida. Mas Jesus aqui no capítulo 17, ele já estava vislumbrando essa mesa, ele já estava vislumbrando essa cerimônia, essa última ceia. Ele estava sabendo que isso iria acontecer, porque o Pai havia revelado para ele. Só que ele estava vendo a mesa e a mesa estava vazia. E quem iria preencher essa mesa? Ele. Ele seria o sacrifício. Ele seria o pão e ele seria o vinho. Então, nesse caso, eu entendo que o pensamento é um pouco diferente. Nesse caso, eu entendo que ele, como homem, ele estava pensando de uma maneira diferente. O coração dele estava angustiado, o coração dele estava talvez temeroso, ele sabia da realidade, não iria voltar. Então, essa oração de Jesus aqui, irmãos, quando ele orou no capítulo que está relatado aqui no capítulo 17, foi com ele, nesse cenário. Então, ele não estava vendo ali um presente de Papai Noel, ele não estava vendo ali um prêmio que ele ia ganhar. Ele estava sabendo que estava chegando a hora de consumar a missão que Deus estabeleceu para ele aqui nessa terra. E a consumação dessa missão envolveria o quê? Um sacrifício de vida, onde na realidade o corpo dele seria tocado, o corpo dele seria dilacerado, o corpo dele seria totalmente quebrado, o corpo dele seria moído, porque o profeta Isaías já havia falado a esse respeito, e ele veio cumprir exatamente o que o profeta havia falado. Então, eu admiro muito esse capítulo, porque eu imagino qual é o estado de Jesus nesse ponto. A gente, às vezes, quando tem um compromisso para cumprir, a gente não tem um recurso, quando tem uma situação que está se aproximando e você ainda não sabe como resolver, o coração da gente fica angustiado ou não? É só o meu ou de vocês não? A gente fica sem pensar direito, a gente fica suando frio, a gente perde a fome, a gente fica intranquilo, a gente fica orando a Deus, né? Faz uma campanha, faz tudo. E esse foi um tempo de oração de Jesus aqui, nesse período. Então, o que ele fez? Ele começou a orar, e eu fico muito perplexo quando fico vendo que essa oração dele, ele orou o tempo todo e não pediu nada por ele, nem para ele. E para a gente ser mais específico aqui no tema que os irmãos estão tratando, no versículo 20, ele começa a orar por nós. Há 2000 anos atrás, Jesus orava por nós, e ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, aqueles daquele tempo, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então ele estava orando por quem, irmãos? Por nós que estamos aqui hoje. Amém? Isso é um cuidado de Deus. Então, por isso que eu digo, a igreja de Jesus Cristo, ela está bem guardada. A igreja de Jesus Cristo, ela está bem resolvida. Por quê? Porque Jesus tem orado por ela há 2000 anos atrás. Então, a igreja de Jesus Cristo, onde a Missão Vida e Paz está inserida, onde a Assembleia de Deus está inserida, onde a Batista, a Presbiteriana e tantas outras denominações, que não há nenhum problema com isso, estão inseridas, tudo isso faz parte de um corpo apenas.
e Jesus orou por nós antes de morrer. Amém? Ele estava orando por aquelas pessoas do seu tempo, e ele estava orando por nós, aqueles que crerão na mensagem deles. Versículo 21, para quê? Qual o propósito da oração? Ele diz, para que todos sejam um. Amém? Qual o desejo de Jesus? Qual o desejo de Jesus para a sua igreja? Para que todos sejam um. Então, qual é o objetivo de reunir pessoas? Qual é o objetivo de promover o encontro de pessoas? Eu gosto mais de falar nisso, porque às vezes a gente reúne e ninguém se encontra. Mas o objetivo de Jesus é fazer com que as pessoas se reunissem e que elas se encontrassem com um propósito, para que todos fossem um. Mais um contrassenso, mais uma coisa difícil da gente passar nessa cultura de hoje, onde nós nos reunimos para aprendermos a sermos indivíduos, onde as pessoas promovem palestras, cursos, para dizer, você resolve a sua vida, você é senhor do seu destino, você resolve os seus resultados, você é quem toma as rédeas da sua vida. Então, quando fala isso, está dizendo que cada um resolve a sua vida, e cada um corre a sua carreira, e quem chegar primeiro é o campeão, não é assim? Mas Jesus disse que o objetivo da igreja se reunir é para que as pessoas se encontrem, para que todos sejam um. Ele disse, seja um, Pai, assim como tu estás em mim e eu estou em ti. A gente está falando de unidade de corpo, a gente está falando de unidade de pensamento, a gente está falando de unidade de fé. E ele fala assim, por quê? Porque para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A palavra do Evangelho, aquilo que nós ensinamos, só vai ter veracidade, só vai ser verdade, só vai ser aceito pelo mundo quando nós falarmos do Evangelho, quando nós pregarmos do Evangelho, quando nós dermos testemunho do Evangelho, não como indivíduos, mas como um corpo unido. Amém? Porque senão, irmãos, não terá representatividade, as pessoas não irão crer, mesmo que você leia a Bíblia para elas, mesmo que de manhã você coloque um CD, coloque a leitura, o Cid Moreira repetindo, nada vai fazer efeito, não vai ativar a fé das pessoas. Por quê? Porque a ação está acontecendo fora do propósito. O propósito de Deus, o propósito de Jesus para a igreja é que os irmãos todos, como Paulo falou aos Coríntios, mesmo sendo diferentes, mesmo vindo de diversas partes, mas todos são um só corpo. É nessa unidade de Cristo que o poder de Deus se manifesta. É nessa unidade de Cristo que a unção de Deus se manifesta. É nessa unidade de Cristo que o poder do Evangelho se torna relevante. Porque Deus não celebra a individualidade. Amém? Então nós temos que entender com muita humildade que Deus nos chamou para isso. Isso é tão importante que Jesus orou por isso, para que esse propósito fosse alcançado na nossa vida. Então aquilo que Deus tem nos dado, a revelação da palavra, os dons, as dádivas, as qualificações, a unção, tudo isso, irmãos, funciona com um único objetivo, para que como corpo nós possamos abençoar quem está precisando de ajuda, para que como corpo, como único corpo, nós possamos transferir para aqueles que estão perdidos a salvação, falar da graça de Deus, porque como um corpo as pessoas vão entender. Amém? É por isso que ninguém consegue ter sucesso com o Evangelho de Cristo quando você se levanta sozinho com uma bandeira. Por quê? Porque não vai fazer sentido, porque está fora do propósito. A igreja de Jesus Cristo, ela é formada por diversos membros, e aí começa toda a complicação, porque a gente não consegue entender como é que tanta gente diferente, como é que tanta gente de origem diferente, de caminhos diferentes, conseguem juntos trabalhar em cima de um só propósito. Por quê? Porque esse processo aí, esse mérito, isso não é nosso, isso é de Deus, é projeto de Deus. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra foi fazer com que a igreja pudesse entender que ela pode sim ser um corpo.
que gentios e judeus podem andar juntos. Amém? O Pedro não entendia muito bem isso, mas gentios e judeus podem andar juntos. Então, quando a gente vê algumas disputas, alguns debates, cada um defendendo uma linha, uma teologia, um negócio, a gente vê que isso é perca de tempo, como Paulo falou aos Romanos no capítulo 14. Ele diz, porque o evangelho não é objeto de disputa, o evangelho não é objeto de debate, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, o que Deus tem nos dado, irmãos, é para que a gente entenda que nós somos dependentes uns dos outros. Amém? Aquilo que eu tenho e que você não tem, aquilo que você tem e eu não tenho, não é defeito de fabricação, não foi um problema de Deus, não foi Ele que fez a coisa muito rápido e eu não saí perfeito, não. Aquilo que nós temos, que nós chamamos de deficiências, que a gente vai encontrar no outro, exatamente para trabalhar essa interdependência, para que eu me complete no irmão, para que aquilo que Deus tem para mim, eu não consiga resolver sozinho. Como Paulo falou, há 9 anos está aqui, e depois de 9 anos, ou já há algum tempo, ele disse que descobriu que não consegue resolver as coisas sozinho. É defeito de fabricação? Vocês acham que esse homem é um homem defeituoso? Irmãos? De forma alguma. Deus fez assim, para quê? Para que ele pudesse se relacionar. Amém? Porque se ele pudesse fazer tudo sozinho, eu tenho certeza que o coração humano, da nossa natureza humana, ia dizer, vocês estão lá e eu estou aqui, eu sou o cara. E essa é a frase mais terrível que alguém pode dizer, porque ele está dizendo, eu não preciso de ninguém. Então o que Jesus está orando aqui, e é o que eu creio que essa igreja está buscando, irmãos, é esse caminhar. Eu quero que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, para que a gente passe a palavra para o pastor celebrar a ceia, que ele está falando como nós devemos crescer, como nós devemos nos aprimorar, como nós devemos cada vez ficar mais próximos desse objetivo que Deus tem para a nossa vida, entendendo que mesmo em caminhos às vezes diferentes, mas somos paralelos, irmão, nós vamos chegar junto no céu, amém? Filipenses, Efésios capítulo 4, ele fala da unidade do corpo de Cristo, e ele diz assim, acharam? 4, a partir do 1, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Se fosse para a gente resolver a nossa vida sozinho, ele não precisaria dar esse conselho. E vou mais além, se fosse para resolver isso só na nossa congregação, ele não precisaria dar esse conselho. Mas quando ele está falando aqui, ele está falando para o corpo de Cristo, irmãos. Que corpo? Esse corpo que é um só. Então, às vezes a gente entende, ou por um pensamento errado, acha que tudo que a gente tem está aqui na nossa denominação. Individualmente, a gente já descobriu que não pode resolver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Mas como denominação, como igreja que a gente chama aqui, como congregação, nós também temos que entender que nós precisamos dos outros. Amém? Um dos puritanos que assim trouxe à tona essa ideia do denominacionalismo, o Jeremias Burro, ele falava a respeito disso. Não há problema na denominação. Não há problema em ser da denominação A, B, C, independente do nome, da sigla, da letra. Não há problema nisso. Nós temos que entender que Cristo, esse corpo de Cristo, ele será revelado em todas as denominações. Por quê? Porque essas denominações que nasceram de Cristo, amém?
elas vão revelar o Cristo na sua totalidade, e nenhuma delas vai revelar Cristo sozinha, nenhuma delas vai revelar Cristo na sua plenitude. A Missão Vida e Paz, ela não vai conseguir revelar a plenitude de Cristo. A Batista de Zona Sul não vai conseguir revelar a plenitude de Cristo. O mundo não vai ver Cristo na Assembleia de Deus ali da esquina. Ele vai ver uma parte de Cristo lá, uma parte de Cristo aqui, outra parte de Cristo ali, porque isso é o corpo, irmãos. Amém? Então ele está falando que a gente tem que trabalhar em amor. E o que é que a teoria do denominacionalismo diz? Que se nós entendermos isso, nós vamos ser o quê? Entender que somos irmãos. E o nosso objetivo sendo de revelar Cristo ao mundo, eu vou saber que vou precisar de alguma coisa da sua denominação. Como Paulo falou, eu sou de outra denominação, mas eu sou de vocês. Amém? Nós somos irmãos. Agora, o que acaba com tudo isso são dois sentimentos: o sectarismo e o sincretismo. O sectarismo, quando você acha que como você tem tudo, você pode se separar do corpo. Amém? Você acha que pode resolver tudo, você aí acha que pode se separar do corpo. E esse sentimento de separação vai derrubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não que o projeto de Deus vai ser comprometido, mas você não vai viver a plenitude. O sincretismo, quando você lê o Evangelho, tem umas ideias e acha que as suas ideias dá para melhorar um pouquinho o Evangelho. E começa a misturar as coisas. E a gente vê o que a gente está vendo hoje na sociedade. Igrejas que estão pregando o Evangelho totalmente deturpado, porque alguém achou que pode melhorar esse Evangelho de Jesus Cristo, porque alguém achou que pode melhorar as cartas que Paulo escreveu, porque alguém achou que pode melhorar os mandamentos de Jesus. Mas quando nós entendemos, como Paulo fala aqui, irmãos, que temos uma vida de humildade, suportando uns aos outros em amor, que nós aqui fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então ele diz que aí sim nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque essa carta que ele está escrevendo aos Efésios não serve apenas para MVP, não serve para a minha denominação, não serve para a Batista, ela serve para todos. Então ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço. Será que nós fizemos todo o esforço? Hein, irmão? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Amém? Então talvez a gente tenha feito algum esforço. Nesses 9 anos a gente tem feito algum esforço, mas a pergunta é: nós já fizemos todo o esforço para manter a paz com aquele irmão do outro lado? Para não ser visto como concorrência pela congregação ali da esquina? Para passar ali pelos nossos irmãos dessa rua da Bola de Neve, né? Ministério bonito, crescendo, e passar por lá e não ficar com um sentimento ruim, dizer glória a Deus, é o reino de Deus se expandindo, ficar feliz com isso, irmãos. Amém? Então ele está dizendo que a gente tem que fazer todo o esforço para manter esse vínculo. Ele diz: por quê? Porque só tem um corpo. Ou você quer estar em outro corpo? Amém? Com muito cuidado eu gosto de dizer, o Evangelho ele não dá opção. Não dá opção. Você não tem opção. Se você foi agarrado por Cristo, o Evangelho não dá opção para você. Amém? Vocês concordam com isso? Porque tudo que Deus coloca para a gente no Evangelho só tem o quê? Quantos caminhos? Quantos espíritos? Quantas verdades? Quantas fé? Quantos pai? Meu irmão, então só tem um, a gente não tem opção. Se nós estamos com Cristo, nós estamos com Cristo. Não tem como você andar com Cristo em outro corpo. Você não é um parasita, aí você vira um verme, um negócio qualquer. Mas ele disse: porque só há um corpo, só há um Espírito, assim como também a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só
Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Um só Deus e Pai de todos. Agora, olha quem é que se responsabiliza por tudo. Quem é esse Deus? Quem é esse Pai? Ele é sobre todos, por meio de todos. Amém? E acredite ou não, em todos. Amém? Então essa história de estar na linha aqui, estar na linha de lá, estar na linha, irmãos, Deus é em todos. Amém? Um dia nós vamos encontrar, eu creio, amém, eu creio assim, que a gente vai encontrar todo mundo. Vamos encontrar o Calvino, você crê nisso, irmão? Vamos encontrar o Armínio. O povo está brigando, hoje os caras já morreram e estão brigando por causa... Vamos encontrar o Pelágio, vamos encontrar o Lutero, vamos encontrar o Wesley, Whitefield, vamos encontrar todo mundo. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo corpo, irmãos. Amém? Deus nos uniu para que nós pudéssemos ser um só corpo. Não tem como eu pegar esse sapato e colocar na minha mão, não vai dar certo. Mas é um só corpo. Mas o lugar do sapato é no pé. Na mão eu coloco uma luva, mas tem dedo também, mas não é igual. Estão entendendo, meus irmãos? E nós não podemos desprezar um nem outro. A gente vira o lado lá, não olha para o pé, então pronto, vá bronqueado aí, mas vai chegar um dia que você vai encontrar lá que o pé está junto com você. Por quê? Porque somos um só corpo. A minha Bíblia diz que haverá muita surpresa. Amém? Um dia, depois de uma discussão dessa, de isso e aquilo, quem vai, quem não vai, aí eu escrevi um textozinho sobre isso. Eu disse, rapaz, são duas retas paralelas, não é verdade? Estão andando juntos, na mesma direção, só que a geometria nos permite ainda que no infinito, duas paralelas se encontram. Já pensaram nisso? Cadê o pessoal das exatas aí? O pessoal de humanas está voando no que eu estou falando, né? Mas duas retas paralelas se encontram aonde? No infinito, irmão. Nesse mundinho nosso aqui, nessa realidade nossa pequena, de 2 metros, de 3 metros, de 1 ano, de 10 anos, 70 anos, 80 anos, a gente não vê, as retas continuam paralelas. Mas diz que no infinito elas se encontram. Como é que crente chama infinito? Hein, irmão? Como é que crente chama infinito? Como? É eternidade. O que é eternidade para a gente? Não é infinito? Deus é eterno por quê? Porque Ele é infinito. Então, se o pessoal da geometria fosse crente, fosse gospel, né? Se eles fossem aí da nossa onda, o que é que eles diziam? Eles iam dizer que duas retas se encontram onde? Na eternidade. Amém? Então vai andar o Calvino e o Armínio nas duas paralelas. Morreram 70 anos, ó, os caras estão separados. Então não. Lá na eternidade nós vamos nos encontrar. Amém? Por quê? Nós somos um só corpo. Deus nos chamou para isso. Não tem como, a gente vai ter que aceitar essa realidade. Para encerrar, eu quero ler com você um texto de Colossenses, capítulo 1. Hoje eu me antecipei à banda. A gente sabe a hora que quando a gente começa a subir assim. Mas veja bem, aqui em Colossenses, é um texto que Paulo está trazendo assim, a revelação de Cristo. Amém? Ele está trazendo para nós o propósito, o objetivo de Cristo. Por que que Cristo veio? Por que que Cristo veio aqui na terra? E ele fala assim, Colossenses capítulo 1, eu gosto muito desse texto, que eu acho assim, de uma riqueza grande, a partir do versículo 15, acharam? Diz assim, ele, quem ele? Cristo. Que Cristo? Quem é Cristo? Cristo é aquele
que depois que naquela oraçãozinha estava orando por nós ainda como Jesus, para que depois daquela oração ele pudesse se entregar como oferta. E sendo oferta, ele é o Cristo, ungido, disposto a ser oferta. Paulo não está mais falando aqui de Jesus. Paulo está falando de Cristo. Por quê? Porque Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. Então o projeto de oferta de sacrifício já havia sido consumado. Então agora ele era o Cristo. Então ele diz: quem é Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Por que Paulo está falando isso, irmão? Porque até então, até a revelação de Cristo, as pessoas não tinham uma noção clara de quem era Deus. Por isso ele disse que Cristo, que todo mundo viu na terra, foi a revelação visível daquele Deus que até então era o quê? Somente invisível. Então, o caráter de Deus, a vida de Deus, o projeto de Deus foi revelado ao mundo através de quem? De Cristo. E nele todas as coisas subsistem. É isso que ele está dizendo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça de quem? Do corpo. Quantos corpos? Um só, porque ele não é monstro. Amém? Então ele é o cabeça do corpo. E quem é esse corpo? A igreja. E dentro dessa igreja, quem é que está dentro da igreja, irmão? Nós. A MVP, os irmãos queridos da Batista, os nazarenos, todo mundo está dentro de quem? Desse corpo. Amém? Então todo mundo está reunido para ser apenas um só corpo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi dado do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Versículo 21, antes, vocês estavam como? Separados, distantes, dispersos. Era assim que a gente vivia. Amém? Ele diz: nós estávamos separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos, mas agora ele os reconciliou, irmãos. Ele nos uniu, ele nos trouxe de volta, reconciliação, ele nos trouxe de volta para o conselho de Deus, ele nos trouxe de volta para a família de Deus, ele nos trouxe de volta para esse convívio com Deus. Então ele nos uniu. Para quê? Para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Esse foi o trabalho de Cristo. Então ele disse: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então o sacrifício de Cristo que será agora celebrado foi um sacrifício verdadeiro, foi um sacrifício de corpo. O corpo dele foi sacrificado, foi dilacerado, para quê? Para que nós pudéssemos agora fazer parte desse corpo celeste que é a sua igreja. Amém? Não como indivíduos, não como denominações independentes, mas como um só corpo. E aqui ele continua falando no versículo 26, e o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, agora se manifestou aos seus santos, foi revelado pelos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em nós. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória.
Então, o que nós estamos celebrando aqui, nessa festa de 9 anos de existência dessa denominação, a gente está celebrando que faz 9 anos que nós nos juntamos aqui para fazer parte, não de um apêndice, mas para fazer parte do mesmo corpo, que nós temos nos reunido com esse propósito, nós temos nos reunido com esse projeto, e que o nosso objetivo é continuar seguindo, dia após dia, fazendo parte do corpo de Cristo. Um só Senhor, um só Deus, um só Pai, uma só fé. Temos um cabeça, quem é? Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa dar força a vocês, à direção dessa igreja, aos pastores, a todos os líderes, para que possam seguir nessa caminhada, entendendo que o responsável por tudo já cuidou, porque o final vai ser uma festa gloriosa. Amém? Essa igreja vai se encontrar com o noivo e vai ter um banquete, e a Bíblia diz que todos ficarão muito felizes. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia.